Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 1 a 4, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 4, por favor. Eu vou falar nessa noite sobre o tema os desafios que animam a igreja. Os desafios que colocam vigor na igreja. Os desafios que fazem com que a igreja se reencontre com a sua vocação, com o seu chamado. Os desafios que unem os nossos irmãos. Os desafios que fazem com que a igreja se torne uma força que assusta. Os desafios que animam a igreja nos tempos mais diferentes, com as pessoas mais diferentes. Os desafios que, se não fosse pela fé, seriam a fobia, seriam a causa do desespero, seriam os motivos que as pessoas precisassem para se fecharem dentro das casas. Os motivos, os desafios, que se não fosse por essa palavrinha, fé, a fé dos eleitos de Deus, se não fosse por isso só, e é só isso, é a fé dos eleitos de Deus, é a fé dos renegados, é a fé dos resignados, é a fé dos intransigentes, é a fé dos radicais por Jesus. Se não fosse isso só, a fé que é dos eleitos, nós sairíamos correndo daqui, cada um para a nossa casa, nos fecharíamos com 2 voltas na fechadura, nós diríamos para os porteiros dos nossos prédios: se alguém me procurar, diga que eu não estou nem morando mais aqui. Se não fosse a fé daqueles que vivem o cristianismo, se não fosse a graça de Deus na vida destes homens e mulheres, certamente o cristianismo não existiria mais. Como não existe na vida de muita gente, como não existe num percentual enorme do mundo, do Oriente ao Ocidente, mas existe, queima, vibra na alma dos eleitos do Senhor. Eu quero falar sobre os desafios que animam essa gente, os desafios que as fazem persistir, as fazem progredir contra adversidades tantas, muitas, uma atrás da outra. Quero lhes falar sobre isso a partir de Atos 4, 1 a 4, lhes contando uma história que o texto mesmo narra. Veja comigo. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. O texto é bem maior, vai ainda do versículo 5 até o versículo 22. Mas eu quero falar só desses 4 nessa noite. Falar sobre os desafios que animam a igreja. Falar sobre aquelas adversidades que parecem ser tão grandes, parecem ser muros tão altos, parecem ser abismos tão profundos, parecem ser forças tão organizadas,
Parecem ser organizações militares mesmo, porque a impressão que a igreja tem é que todos, de alguma maneira, expressam o seu desgosto por este povo. Os tempos, as economias, as políticas, as ciências, interessante, são tão diferentes entre si, mas são tão unidas contra a igreja. O que tem nessa instituição que causa tanta incomodação? O que tem nessa instituição que causa tanto ressentimento? Essa é a palavra do versículo 2. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Notem, Atos capítulo 3, como nós já falamos aqui, termina com o discurso de Pedro no templo. Pedro é, nesse começo do livro de Atos, a pessoa que, falando num português claro, deu a cara para bater. Porque é ele que logo depois do momento de Pentecostes, é ele que diz: embriagados? Estes? Ah, não, eu nunca os vi tão sóbrios. Mas não dá para entender como eles estão falando nas línguas das outras nações, como as pessoas estão entendendo. Ah, mas isso não é resultado de embriaguez? Isso é resultado de poder. Então eles estão cheios de poder? Ah, não, o poder não é deles. O poder é daquele que quer falar desse evangelho a estes 4 cantos do mundo. E então o povo começa a glorificar a Deus. É Pedro que diz: tomem cuidado com o que falam da igreja, tomem cuidado com o que falam do povo de Deus. É Pedro. É Pedro que, depois disso, prega um sermão duro e diz: sabe o que aconteceu? Vamos combinar, foram vocês que mataram a Jesus. Vocês sabem que vocês mataram a Jesus. Agora, deixa eu lhes dizer, ele não está morto como vocês acharam que ele estaria. Ele está vivo, o Pai o ressuscitou. E o que estes homens estão falando e todas as coisas que vierem a acontecer é porque ele está mais vivo do que vocês pensam. E ele, vivo da forma como está, é um benefício para vocês, os assassinos dele. Aí dá um nó na cabeça do pobre povo judeu. Como assim? Como assim? Aquele a quem nós matamos agora nos salva, agora nos levanta, ele nos dá vida, nós tiramos a vida dele? Explica isso melhor. Deus colocou uma vida tão forte nele que ele se levantou dos mortos, ele agora então é imatável. E ele agora, que vive com essa vida que vocês estão falando, podem nos dar vida. O que a gente faz para ter essa vida? E Pedro diz: arrependam-se. Arrependam-se. Arrependei-vos. Creiam no Evangelho, o que lhes falta é crer no Evangelho. É Pedro dando a cara a tapa no começo. Quando esse povo começa a viver como comunidade, perseverando nos ensinos, partindo o pão de casa em casa, tendo comunhão, tendo áreas da vida em comum, que é isso que é comunhão uns com os outros, e comunhão com Deus, no sentido de diálogo, de conversa, de vida com o Pai. Afinal de contas, o Senhor Jesus nos disse que era para chamarmos Deus de Pai. Estavam crendo e estavam juntos. A fé era sinônimo de mais amizade, mais pessoas nas casas. A fé era a alegria de reencontrar a sua família, a família da fé.
perseveravam louvando a Deus e muito simpáticos ao povo, inclusive. E aí há um momento, Atos 3, Pedro e João estão subindo ao templo para orar e um homem pede umas moedas. E Pedro diz: não moedas, não um detalhe para melhorar um pouquinho a sua vida, mas vida mesmo, cura mesmo, te levante e anda. E aquele homem, quando começou a andar, era um misto de susto, de admiração. Quem fez isso? Como pode? Nós conhecemos há tantos anos. E Pedro diz: olhem um pouquinho mais do que vocês estão olhando. Vejam um pouquinho mais do que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o templo, não é? Vocês estão vendo as pessoas orando, não é? Mas aqui está alguém que, em nome dele, um homem se levanta do seu flagelo. Há alguém que é maior que o templo. Este é Jesus, que os judeus não viam. E em alguma medida, ainda a ser descoberto por muitos cristãos nos dias atuais. O Jesus que está além do que o templo mostra. É Pedro dizendo a que vinha este grupo, quem era este grupo, o que eles pensavam, o que eles faziam e o que eles fariam. Fé, coragem, e dá-lhe discurso, e dá-lhe sermão, e dá-lhe palavra cortante, sem parar. Primeira vez, 3.000. 3.000, meus irmãos. 3.000. 3.000 dizendo: se é assim, a gente precisa rever imediatamente as nossas vidas. Convertam-se, arrependam-se e creiam. E então era as dezenas, as centenas, né? Aos milhares. Assim a igreja nasceu, com um grito forte: reconsidera a vida, arrepende-te dos teus pecados. E ao mesmo tempo uma palavra de consolo: o Senhor está com você, o Senhor vai te levantar, mediante o teu arrependimento Ele te fará, Ele te sustentará, você irá, você prosseguirá, a graça te comandará, você não precisará temer, você caminhará, você vencerá. E Pedro tem mais um discurso muito poderoso, que termina em 3, 25 e 26, com ele mais uma vez dizendo: vocês são os filhos dos profetas da aliança de Deus. Deus estabeleceu uma aliança com os pais de vocês, na descendência de Abraão. Todos seriam abençoados, as nações seriam abençoadas. Creiam, entendam. Vamos lá. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou-os a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. É uma pregação confrontativa. É uma pregação que diz a perversidade nas suas práticas. Ele veio para que você se arrependesse delas. Ele veio para purificar sua vida. Ele veio para suprir suas necessidades. E ele está falando dessas coisas quando acontece no capítulo 4, no versículo 1, a invasão. E a invasão neste momento é dos sacerdotes, do capitão do templo e dos saduceus. Logo mais à frente, na próxima meditação, vocês verão que haverá ainda outras forças que se unirão contra a igreja. Aqui nós temos a primeira das grandes adversidades, o primeiro dos grandes desafios contra a igreja. As instituições formadas para que, de alguma maneira, pudessem fazer, quisessem fazer, tivessem uma voz mais forte do que a igreja. Ressentidos, os sacerdotes, que eram aqueles que trabalhavam com o sacrifício no templo judeu,
O capitão do templo, que era era um dos sacerdotes, mas líder da guarda, quase como que uma força de polícia. E os saduceus, uma ordem também estudiosa, um grupo de estudiosos que não criam em algumas coisas, criam na verdade somente nos 5 livros do Antigo Testamento, a Torá, ou pelo menos aceitavam a Torá como infalível de tudo, e as outras partes do Antigo Testamento, eles tinham lá seus questionamentos. E eles se unem com todo o seu ressentimento. E a causa é que eles ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, imagine um pouco comigo o que era esse ressentimento. O ressentimento contra o ensino das Escrituras. A raiva, o ódio, porque talvez eles dissessem, mas o que é isso? O que é essas palavras? Que poder tem nessas palavras? Mas que status vocês dão a isso? Vocês chamam isso de quê? Bíblia, Escrituras, Antigo Testamento? Mas que poder ou importância tem isso? Vocês são guiados por estas palavras aí? Ah, não é possível. Não. A tradição é maior. A ordem moral é maior. Não, não é possível. Os conhecimentos desenvolvidos por nós, saduceus, são muito mais avançados do que isso. Não lhes concedemos a autoridade para falarem de ressurreição de mortos e ensino a partir dessas essas folhinhas aí. É mais ou menos este o argumento. Eu lhe perguntaria, é muito diferente dos argumentos de hoje? É muito diferente dos argumentos atuais contra a igreja? É muito diferente o ressentimento que os não cristãos têm em relação aos ensinos da Bíblia? É muito diferente? Pois eu lhes digo, não é. Não é. As organizações se formam, se fortalecem, criam-se regimentos dentro das instituições, dá-se status a estes regimentos para que eles combatam as coisas mais elementares das Escrituras. Formam-se nações, todas as nações que nós temos conhecimento, com exceção de algumas, foram fundadas muito depois das Escrituras, mas nas suas constituições tem uma regra lá que diz: não queremos cristianismo no nosso país. E aquela pobre, rota Constituição, feita por um grupo de 50, 100, 200 homens, arvora-se como uma lei superior à lei de Deus. O que são as nações? Inimigas. Através dos seus líderes, organizadamente, inimigas, colocam freio, dizem, nós dizemos se pode ou se não pode. As ordens, as leis, as filosofias tentam dizer, para a igreja, para de falar desse Jesus, para de falar que Ele vive, para, igreja, de ensinar um livro que não tem autoridade nenhuma. As nossas constituições têm, a lei da nossa cidade tem, a lei da Câmara dos Deputados tem.
O estatuto do nosso condomínio tem, mas vocês não têm. Para, igreja, de insistir. E então, a perseguição se faz. Mecanismos que você olharia e diria, não é possível, que estão nos confrontando com um regimento de condomínio. Mas estão. Alguns aqui sabem. As lutas que enfrentamos para manter pequenos grupos nas casas. Zeladores, síndicos, eles estão com as suas leis embaixo do braço para falar, o regimento do meu condomínio diz, não pode ter culto aqui. E nós temos que contra-argumentar, temos que dizer que não é culto, temos que dizer que é reunião de irmãos se fortalecendo na fé. Eles dizem, olha a lei do silêncio, 10 horas, hein? Porque 10 e 1 minuto eu baterei nas suas portas. Não é assim, irmãos. Perdidos fazem isso. Com suas famílias dilaceradas fazem isso porque colocam embaixo do seu braço uma lei de condomínio. Compreenda. Compreenda o que é ser igreja nos dias atuais, quando um zelador de um prédio diz se uma igreja pode permanecer adorando, cultuando ao Senhor ou não. Pense, como são os dias da igreja daqui para frente? Pois eu quero colocar tudo isso dentro de um conceito, um ressentimento contra a igreja, um ressentimento contra este povo. E a palavra ressentimento no texto original quer dizer um trabalho laborioso, um empenho, um esforço, verdadeiramente colocar dificuldade, verdadeiramente fazer com que a igreja fique preocupada, fique descontente, fique triste, realmente ressentidos, como se ofendidos estivessem, verdadeiramente preocupados. Tem que parar, esse povo precisa parar. Por que a igreja é tão odiada? Só porque ela fala de salvação, só porque ela diz que se o salário do pecado é a morte, o aceitar, o crer, o entender que o Salvador veio para libertar da morte, do pecado, do preço, do custo, da dívida, essa pessoa é livre. Quanto nos odeiam porque pregamos essa liberdade, que está acima da lei de um condomínio, que está acima da lei de uma cidade, que está acima da lei de um país, que está acima da cultura vigente dos nossos dias. Quer ensinar? Não. Como assim vai ensinar que Deus criou o mundo? Não. Espera aí. Não, Darwin disse que não foi. Não. Não foi Deus que criou o mundo, não. O homem veio e se desenvolveu de um animal. O doutor disse. O livro da escola disse. O Ministério da Educação disse que é assim para ser em todo o nosso país. Como assim vocês querem dizer que Deus criou o mundo se Darwin disse que não? Pelo amor de Deus, vocês não conhecem Darwin? Rasguem, isso aqui é uma fantasia, isso aqui é uma história, isso aqui é um livro de poesias. Abandonem isso aqui. Convertam-se a Darwin. E então, com os escritos de Darwin embaixo do braço, as crianças, 8, 10, 12, 15, 18, 20,
serão os mais convictos na próxima geração de que isso aqui é uma história que os nossos pais, nossos avós contam. Pense, Deus criar Adão e Eva. Gente, imagine, isso aqui serve para fazer uma criança dormir. Darwin é que estava certo. E eu lhes pergunto, quem é esse infeliz chamado Darwin? Quem é esse cão chamado Darwin? Quem é este maluco, endoidecido, ensandecido, chamado Darwin? Diante daquele que disse que o mundo foi criado, que o mundo é sustentado e que o mundo obedece a leis que não são incompatíveis com a noção do desenvolvimento de um ser vivo. Quem é Darwin para explicar aquele que rege e sustenta os astros na amplidão? Um pobre, mísero, ínfimo, desprezível Darwin. Mas nossos filhos, nas escolas anticristãs, serão convertidos a Darwin, serão darwinistas. Para quê? Para que em alguma medida seja dito, igreja, abandone isso, igreja, pelo amor de Deus. Igreja, pare de falar no Deus Criador, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Para de falar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para de falar que haverá redenção. Haverá evolução. Pense comigo. Pense nos desafios que a igreja enfrenta. Deus fez o homem, fez a mulher, deu a perfeição, o vínculo, a plenitude de os dois gerarem, construírem uma família, o pai exercer com responsabilidade a sua função dentro da sua casa, a mãe com responsabilidade, os filhos com responsabilidade, um mandato de vida social, o respeito, a confraternização, a justiça, tudo dentro de casa. Nossa casa, um pequeno mundo. E então alguém vem e diz que agora não pode mais ser assim. Não pode mais chamar família de pai, mãe e filhos. Tem que chamar de cuidadores. Tem que dizer que família não é pai, mãe e filhos. Porque família, pai, mãe e filhos, isso é uma coisa de vocês, crentes, evangélicos, vocês religiosos. Não. Família é outra coisa. E eu diria, outra coisa para quem, cara pálida? Para quem? Para quem? Para estes ensandecidos, doidos, perdidos, malucos, transviados? São eles que dizem que a família mudou? Estes dizem que a família mudou? Mas impõe-se leis para talvez tentarem, obrigarem líderes religiosos a fazer casamentos que parece que a Escritura diz que não são casamentos. Mas eles dizem, não, mas peraí, opa, deixa eu ver aqui na Constituição, deixa eu ver aqui a lei, tem uma lei. Que lei, amigão? A lei que os deputados aprovaram. Que deputados, amigão? Esses que estão agora ali. Quem são estes homens, essas mulheres? Eles são os representantes dignos do povo brasileiro. Quem é o povo brasileiro? Não, o povo brasileiro é a nação. Que nação? Diante de
4.000 anos de história acerca do que é a família, eu vou dizer o que é a família. A família continuará a ser o que as Escrituras dizem que ela é. Não importa o nível de malucos que surjam para tentar mudar. Irmãos, o que está na raiz disso tudo, irmãos? Os desafios que nós temos. Meu Deus, como temos desafios. Os desafios que para muitos parecem tão difíceis. Porque como ensinar a verdade que família é família dessa maneira, que nação é nação dessa maneira, que igreja é igreja dessa maneira, se até dentro da própria igreja tantos se levantam verdadeiramente ferindo a glória deste Deus em projeto, em processo de redenção, aquele que enviou o seu Filho para salvar um povo, para libertar um povo, para dar vida eterna a um povo, e então inúmeras, dezenas, milhares de igrejas com as suas Bíblias fechadas. Que Bíblia? Se as igrejas de hoje não precisam mais de Bíblia, eles dizem. Falemos de bem-estar, falemos de vitória, falemos de sucesso, olhemos uns para os outros e digamos uns aos outros, vai que dá, vamos vencer, Deus é conosco, os nossos sonhos não podem ser mudados. E homens e mulheres, numa pretensa dominação filosófica, psicológica, psicodélica talvez, chamam verdadeiras casas de prostituição espiritual, chamam de igrejas. Estelionatários, bandidos, ladrões, sanguessugas, se chamam de nomes que parecem ser ligados a Deus. Dizem, Deus me falou, Deus me disse, eu sou o mediador entre Deus e você, na minha palavra eu determino. São piores que Darwin, são piores que Nero. Desafios, ressentimentos contra a verdade, ressentimentos contra o ensino, ressentimentos contra a palavra que faz sustentar um povo peregrino no deserto, que não foi prometido a esse povo peregrino no deserto um oásis, um castelo. Foi dito a ele apenas, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar das tuas necessidades, eu vou cuidar das tuas roupas, eu vou cuidar dos teus alimentos, e você vai prosseguir, e nada vai te derrubar, porque você tem uma vida lá na frente, e eu andarei com você, e eu te sustentarei. Quantos desafios para uma igreja que quer se manter só bíblica, só quer continuar dizendo, Deus é Deus, Deus é Deus, adore a Deus, pense em Deus, volta-te para Deus, você precisa dele, os atributos dele, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua imutabilidade, você precisa dele. Adore-o, curva-te diante dele, arrependa-te diante da sua santidade. Só queremos continuar falando isso. Só queremos continuar a dizer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Dizem-nos, é um mito. Nós dizemos, não é. Não é. É a realidade última, é a imanência do Deus vivo. Vocês estão dizendo que é um mito, o Deus que se encarnou. Vocês dizem que não existe, que sua palavra não tem autoridade. Vocês dizem que ele
deve se coadunar, fisiologizar aos seus pensamentos. Não! Ele não cabe no pensamento dos filósofos, dos sociólogos. Ele não cabe nos pensamentos dos teóricos das ciências sociais. Ele não cabe, porque Ele é o Deus encarnado, o Deus vivo. Que se não fosse por Ele, jamais compreenderíamos as palavras de amor de Deus, de misericórdia. Adorem a Ele, mas eles dizem: odiemos a Ele. E nós dizemos: não. Nós queremos continuar a dizer que o homem é um pecador, que ele é depravado radicalmente, que ele não se volta sozinho para Deus, que é Deus quem vai atrás do homem, que é Deus com misericórdia que alcança o perdido. Mas eles dizem: perdido? Deixe-nos escolher Deus quando quisermos. Deixe-nos fazer de Deus o que quisermos. Nos perseguem porque querem dizer que Ele não existe. Que Deus, dizem. Nós dizemos: Deus, o Yahvé, o grande eu sou. Mas o grande eu sou não é nada para sistemas que nasceram ontem e que dizem: igrejas, fiquem dentro dos seus cubículos, fiquem dentro das suas portas, não nos incomodem aqui na área econômica, não nos incomodem aqui na área social, não nos incomodem aqui na área política. Vocês só são um grupinho de gente alienada que, sei lá por quê, gostam de Jesus, gostam de falar que são filhos dele. Sigam desse jeitinho aí, vão às igrejas aos domingos, mas não mexam com a gente não. São grandes os nossos desafios. São grandes os desafios de uma igreja consciente. São grandes os desafios. O ressentimento para aqueles que anunciam ressurreição de mortos, vida eterna. São grandes as forças contrárias, de verdade. Bom, o texto mostra que eles, por conta disso, então, foram presos. Foram presos no cárcere, porque já era tarde e o sinédrio não estava aberto, então eles precisaram ir para a prisão. O texto seguinte é que vai falar do julgamento deles. Mas deixa eu lhes falar do versículo 4. Entre os desafios que animam a igreja, eu lhes falei de perseguições, eu lhes falei de sistemas, eu lhes falei de organizações, eu lhes falei de nações, de política, de economia, de sociedade. Mas e se eu lhes disser que nada disso tem poder para deter o que o Espírito Santo de Deus quer fazer com essa igreja? Você acreditaria? Sabe por que você tem razão para acreditar? Eu vou apelar a um argumento praticamente irrefutável. Eu vou apelar a você mesmo. Com todos estes organogramas, todas essas estruturas, com todos esses ensinamentos terríveis, maléficos, que ferem a noção de Deus o Criador, que ferem a noção da família como a célula mãe da existência da sociedade, que ferem a estrutura de uma igreja chamada para ser uma voz de proclamação, uma voz profética em todos os tempos. A despeito de tudo isso, você creu. Você, sentado aqui na igreja presbiteriana de Santo Amaro. O meu argumento é você. A não ser que você não tenha crido. Mas se você creu, então pense no versículo 4. O que é o poder da igreja? O que são os desafios diante de uma igreja completamente convertida à glória de Deus e trabalhando para isso? O que são esses desafios? Muitos, porém, diz o versículo 4, dos que ouviram a palavra a aceitaram. A palavra é pistel.
muitos dos que ouviram a palavra, era Pedro, não é? Era Pedro falando de Deus, era Pedro falando da ressurreição de Jesus Cristo, era Pedro falando do homem pecador resgatado pelo poder deste Redentor. Eles eram assassinos, meu Deus do céu. E Pedro dizia, mas Deus tornou o mal em bem. Era Pedro falando do Espírito Santo de Deus, convencendo as pessoas, mudando o status de perdidos para achados. Era Pedro dizendo que esse Santo Espírito havia sido entregue por Jesus Cristo e que ele continuaria o seu ministério. É Pedro dizendo, vamos congregar, vamos nos fortalecer, vamos nos dar as mãos. Era Pedro dizendo que a igreja estava nascendo. Nascia a igreja. Era Pedro dizendo, preparemo-nos para as últimas coisas, mas preparemo-nos juntos, sabe? E eles creram nisso. Eles pensaram que era verdade. Assim nasceu a igreja, pensando que essa palavra é verdadeiramente a palavra, persuadida, creu, depositou confiança nessas coisas. Assim nasceu a igreja. Numa relação moral com Deus, reavaliando os seus caminhos. Assim nasceu a igreja. Com convicção de verdade, compreendendo que poderia sim crer em Jesus. Sabe o que Pedro mais falou nos 3 discursos? Creiam em Jesus. Vocês, eu sei, não estão vendo, mas é Ele que está fazendo isso. Ele levanta o coxo, Ele permite que essa igreja nasça, Ele permite que esse povo viva junto. Tudo bem, tem gente que vai demorar um pouquinho mais a compreender, mas olhem para eles. Ontem eram 120 no cenáculo, agora são 3.000. Olha agora, são mais de 5.000, é o que o texto vai dizer. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000, e os estudiosos são unânimes em falar a expressão homens aqui, significando que era homens do sexo masculino, o que quer dizer que, na verdade, havia muito mais pessoas, eram 5.000 homens. Então, certamente, aqui ainda tem todas as mulheres, tem as famílias deles. Nascia a igreja, irmãos, nascia nossa mãe, nascia aquela que nós passaríamos a viver dentro dela, nascia aquela que precisaria ser reformada, que precisaria ser reestudada, que precisaria ser repensada, mas sem nunca abandonar os princípios fundamentais, as colunas basilares da redenção. Nasceu a igreja. Aqui quase 5.000, para hoje ser talvez 1/3 do mundo. Uma instituição que nasce com 12 iletrados, por isso muito questionados. Um dos motivos de serem presos é que eles eram iletrados, é que eles não representavam a elite religiosa dos seus tempos. Cresce com gente dizendo, eu creio também, da forma como vocês creem, eu creio também. Se espalha, chega ao Ocidente, chegou a você. Meus irmãos, há desafios sim, mas os desafios, por mais que eles se apresentem articulados, eles têm animado a igreja ao longo de tempos, de épocas e de gerações. Se você ouvir um pouquinho só do que está acontecendo agora, neste momento, em alguns desses lugares do mundo, você vai perceber, você vai entender o que eu estou falando. Essa igreja está em franca vitória. Essa igreja está no projeto de Deus, no centro do projeto de Deus. Me permita ler 2 ou 3 relatos
Há um homem que está em Guiné-Bissau, há um grupo de pessoas em Guiné-Bissau. E então um desses homens diz algumas coisas. Ele diz assim: na Guiné-Bissau, lidamos com 2 desafios na apresentação do Evangelho: o islamismo crescente e o animismo presente, que são as criações de muitos tipos de deuses. Temos que apresentar o plano redentor de Deus em Cristo para pessoas que não acreditam em Jesus como o Filho de Deus. Por outro lado, temos que apresentar Cristo como o único sacrifício agradável a Deus para perdoar nossos pecados e nos libertar do poder de Satanás, para pessoas que constantemente fazem sacrifícios para demônios. Isso é agora, é nesse momento, em Guiné-Bissau. Deixe-me ler mais. Aqui no Brasil, hoje temos trabalhado de forma específica numa congregação em Porto Velho, na aldeia Jaguapiri, da etnia Kaiowá. Vemos o crescimento espiritual dos irmãos no estudo da palavra, nos testemunhos, na alegria da adoração. Temos visitado alguns campos da missão, estamos felizes. E ele cita uns 10 campos, mais ou menos, de gente se convertendo agora, nesse momento. Ainda no Brasil, entre os chineses, esse trabalho teve boa aceitação por parte da igreja. No entanto, também enfrentamos oposição com alguns irmãos que apenas querem que as crianças aprendam, fiquem num lugar confortável, se divirtam, mas quando a gente fala de adoração, de escola bíblica dominical, eles tiram seus filhos. São missões étnicas aqui no Brasil. Deixa eu lhes falar mais. No Oriente Médio, com a graça de Deus e as ofertas voluntárias de algumas pessoas e igrejas, conseguimos comprar 1,5 toneladas de alimentos. É isso mesmo, 1.500 quilos de alimentos, e estamos distribuindo agora para os refugiados. Deixa eu lhes falar mais. Na África, na escola em que estamos concluindo neste momento o primeiro período do ano letivo, temos ensinado as crianças da aldeia. Foram 3 meses de grandes oportunidades para a pregação do Evangelho e crescimento dos alunos em nível de conhecimento. Deixa eu lhes falar mais. Na Austrália, nossos grupos de discipulado têm crescido espiritual e numericamente. Deixa eu lhes falar mais. No Senegal, na área da saúde, todos os dias realizamos primeiros socorros. Muitos chegam com feridas, outros problemas, e nós os tratamos. Mas quando o caso é muito grave, mandamos para o hospital. Temos um momento de evangelização com filmes evangélicos, com estudo e pregação da palavra. E por último, temos o almoço também. Deixa eu lhes falar mais. Na França, menos de 1,7% da população de Marselha é cristã. Incluindo todos os tipos de grupos, entre os jovens evangélicos, essa porcentagem cai para menos de 0,2%. Acreditamos que a evangelização na França é urgente. É preciso urgentemente o estabelecimento de novos líderes, pastores, missionários e tantas outras testemunhas para reverter-se este quadro na França, diz o nosso missionário lá. Meus irmãos, eu poderia lhes falar sobre o que está acontecendo na África do Sul, na Alemanha, na Austrália, aqui no Brasil, na Colômbia. Poderia lhes falar o que está acontecendo na Espanha, na França, no Golfo Pérsico, Guiné-Bissau, na Inglaterra, no Japão, Moçambique, Nepal, Oriente Médio, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Romênia, Senegal, Timor-Leste. A minha pergunta é: eu preciso? Você precisa destes testemunhos para ter a sua fé revigorada, viva, para você ser uma fiel testemunha nos dias atuais?
para você se levantar e expressar a sua fidelidade como um homem, uma mulher de Deus nesse tempo, como o presbítero Azor pregou nessa manhã, que homens e mulheres estão fazendo por este mundo afora. Nós estamos concluindo mais uma conferência missionária. Irmãos, é assim que a igreja é. Os desafios são o combustível que nós temos. Os desafios, as dificuldades, os organismos bem elaborados, eles são os obstáculos que farão da igreja uma instituição vitoriosa. A pergunta que eu preciso fazer para todos nós, para você nessa noite aqui, para todos quantos estiverem nos assistindo nos nossos canais de mídia, o credo apostólico, que foi um entendimento comum que a igreja do quarto século teve para ser a voz única, o uníssono de pregação. Se o credo é seu, se esse credo é seu, porque se você crê da forma como esse credo diz, você é a igreja. Nós somos a igreja. Não tem políticas, não tem sistemas evolucionistas, não tem ramificações de gangrena econômica ou social. Não há nada. Isso não tem nenhum valor, isso não tem nenhum poder. Isso é como uma fumaça que se dissipa perto das realidades eternas que nos norteiam. Em nome de Jesus, tenha a noção junto comigo da força que os cristãos têm. Mas precisa pensar no que o credo diz. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo que foi pregado por Pedro aqui em Atos 4, na vida eterna. Amém. Te falta alguma coisa, filho? Te falta alguma coisa para ser esse crente? Porque a ideia do creio apostólico é que pessoas crentes proclamem. Algo te cala? Que força é superior à tua crença, à tua fé? A força superior ao que está aqui há mais de 4.000 anos? Que o Senhor, na sua glória, olhe para a sua igreja e continue dando a ela o verdadeiro entendimento do que ela é. Ela não é um pequeno, um frágil, um fraco grupo de pessoas amedrontadas, porque alguém se levanta com um estatuto de condomínio para dizer que ela não pode pregar. Alguém se levanta numa cidade para dizer 10 horas, tudo para. Alguém se levanta numa nação para dizer, tomem cuidado, esse estado tem suas reservas contra o cristianismo, para as instituições
instituições mundiais, as organizações mundiais que dizem não, Deus não, Darwin sim. Nós queremos que Darwin e todos os adoradores de Darwin repensem imediatamente a sua forma equivocada de ser e de existir, para que não ofendam, continuem ofendendo mais do que já fazem ao Deus Criador e Preservador da vida, e que nos tempos eternos enviou o Filho dele. Sabe, ele morreu para que pessoas fossem livres. Sabe, os desafios precisam animar a igreja. A igreja não deixará esses obstáculos acalarem, não deixará. Se você é a igreja, você se levantará. E se você é essa igreja e você se perceber fora dessa linha de frente de luta, você integrará essa linha de frente. Não importa o tempo que você ficou fora, você integrará. Você obedecerá ao chamado de Cristo. Se você é a igreja, você se levantará. Os desafios nos animam. São grandes, eu sei que são. As perseguições precisam aumentar. Continuem os indultos a ofender a honra de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Continuem os evolucionistas a dizer que Deus não é criador. Continuem aqueles que desconsideram a forma como Deus criou o homem e criou a mulher. Continuem a deturpar. Poderes de polícia, continuem a colocar leis sobre nós. Continuem. E vocês verão a força dessa igreja, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que faz milhares, o texto diz, milhares. A igreja de Cristo presta a um ideal, a glória de Deus. Por isso os desafios sempre nos animarão. Eu creio. Às vezes creio contra a esperança. Às vezes creio olhando para pessoas que estão do meu lado, sem forças, abatidas, desanimadas. Mas o Espírito Santo de Deus também levanta os abatidos. Também fortalece com ânimo, com fôlego de vida os desanimados. Também ajusta o foco dos que estão dispersos, porque essa obra é para a glória dele. E enquanto tiver um membro de igreja que não o glorifica com os seus atos, precisa ser reconvertido, precisa ser convertido a esse ideal, precisa ser fortalecido. E essa obra é a obra do Espírito Santo de Deus. Destes milhares que se converteram, quantos se tornaram mártires depois? Nós precisamos da fidelidade da igreja às obras missionárias, como temos falado, mas nós precisamos que os homens e que as mulheres se levantem para servir a glória de Cristo mais do que aos seus prazeres. E nós oramos por isso. Nós precisamos de mais missionários, nós precisamos de mais seminaristas, nós precisamos de mais homens e mulheres treinados nas Escrituras, que sabem o que esse livro quer dizer, que amem a esse livro, que ame mais esse livro do que as constituições, que ame mais esse livro do que os livros de ciência. Onde estão esses homens? Eu creio que o Senhor, na sua graça, está fazendo essa obra. Às vezes nossos olhos não veem. Mas essa é a igreja dele. A igreja que ele levanta, fortalece e faz vitoriosa. Eu creio. Vamos orar. Senhor, eu não sei. Talvez nem deva saber. Só devo orar. Sofrer, chorar, eu não sei. Eu não sei onde estão os novos missionários e missionárias com a disposição para dedicarem a sua vida por uma causa, a causa que mudou as suas vidas. Eu não sei.
Eu não sei quantos dizem: estes sistemas não me dominam. Eu sou guiado pela palavra. Eu não sei. Os tempos atuais parecem mostrar que tem tanta gente tão quieta. Tem tanta gente tão calada. Eu não sei. Talvez porque eu só tenho que orar. E talvez porque tenho que orar mais. E talvez porque tenho que crer mais. Que o Senhor sustentará essa igreja a despeito dos fracassos de muitos, da infidelidade de outros. Eu não sei. Eu sei que enquanto essas pessoas estavam sendo presas, o Senhor estava convertendo gente. O testemunho de suas prisões era uma pregação. Milhares quiseram ficar do lado destes pobres homens, porque creram numa verdade maior. Disso eu sei, porque a palavra me diz. De olhar aqui para os meus irmãos, que são convertidos a Ti, Senhor, são Teus filhos, são Tuas filhas, a despeito desses sistemas tão vis. Disso eu sei. De que talvez os nossos próximos tempos sejam mais difíceis do que são agora. Porque tudo nos leva a crer que essa perseguição se intensificará. Talvez na nossa geração, Senhor, ainda não pagaremos por essa audácia com nossas próprias vidas, mas quem sabe muitos de nós terão seus filhos entregues à espada, só porque resolveram testemunhar. Disso eu imagino. Mas a esperança que nos norteia diante desses desafios é que aos medrosos, aos que fugirão, aos que não estarão diante dos desafios, aqueles que a igreja não poderá contar com eles, a verdade nunca foram dela. E precisarão mesmo ir para outros lugares, porque a igreja é um local dos teus, dos escolhidos teus. Disso eu sei. E assim, Senhor, queremos viver dentro de uma instituição Tua que sabe o que tem que fazer e faz. Disso eu sei. E é por estes que eu quero orar, por aqueles que já se levantaram ou por outros que ainda se levantarão. Por esses eu quero interceder. Vem com a Tua graça, Senhor. Só a Tua graça nos faz prosseguir, só. Mas nós cremos tanto nela, por isso estamos aqui. Nós cremos como o credo nos ensinou a falar. Assim cremos. Sim, cremos. Em nome de Jesus. Amém.